Olá, está em tramitação aqui na LESP o projeto de lei 243 de 2022, que quer instituir o programa Alimentação Preventiva. Para falar sobre o poder dos alimentos para evitar as doenças, eu recebo em ambiente virtual a doutora Valéria Goulart, que é médica nutróloga, especialista em medicina da qualidade de vida e também medicina preventiva anti-idade. Seja bem-vinda, doutora. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigada. Doutora, para começar, explica um pouquinho para a gente o que é a alimentação preventiva. Bom, a gente tem que colocar que os alimentos, né, eles são nossos melhores medicamentos, né? Então, assim, se a pessoa tem uma alimentação saudável, equilibrada, ela vai ajudar a prevenir diversas doenças, né? Então, o que consiste numa alimentação que a gente fala preventiva? Ela é focada, em determinados tipos de necessidades nutricionais específicas, né? Então, assim, às vezes a pessoa, eu tenho uma tendência na família ou minha de ter osteoporose. Quais são os alimentos que eu posso prevenir para ter, para não ter osteoporose, né? Então, aí tem que ter ingestão de leite, principalmente a quantidade de cálcio, parte de proteínas, né? Então, assim, uma alimentação preventiva, a gente usa muito, né? Por exemplo, peixes, né? Salmão, atum, sardinha, truta, né? Que é muito importante para poder prevenir de doenças cardíacas, né? Então, nozes, sementes, eles têm, principalmente, semente, existe a castanha, tem o selênio, se a pessoa quer prevenir, né, se a família toda já tem uma tendência de problema de tireoide, né? Então, são alimentos que você vai verificar no dia a dia da pessoa que ela tem uma tendência familiar ou que também ela precisa, né, prevenir de doenças e também ter o funcionamento adequado do seu organismo. Uhum. Quando se fala até da alimentação preventiva, retirar algum tipo de alimento ou até o preparo dele também é uma forma de prevenção? Sim, sempre a gente tem que pensar assim, tudo depende do preparo, né? Então, se a pessoa fala assim, eu adoro uma batata, né? Uma batata é muito boa, mas uma coisa é você comer uma batata assada, outra coisa você vai comer uma batata frita, né? Então, realmente, o mesmo alimento, do jeito que foi preparado, muitas vezes não está na forma adequada. Então, a gente vai ver alimentos também ultraprocessados, né? São alimentos que, principalmente muita química, muito corante, tem vários trabalhos mostrando que aumenta a chance de ter doenças, principalmente cânceres, né? Então, assim, tudo vai depender de como que você vai fazer, entendeu? Eu gosto muito de defumados, então, muitas vezes pode juntar algumas substâncias que são, né, cancerígenas, né? Então, assim, o peixe, eu adoro peixe, mas eu vou comer peixe à milanesa, né? Que ele vai colocar lá a farinha e ele vai absorver bastante gordura. Então, não é a forma mais adequada de você comer o peixe, né? Então, vai comer, por exemplo, vegetais, mas eu gosto de jogar com óleo ali, meio refogados no óleo. Também não é nada interessante, né? Então, por isso que a gente sempre tem que pensar, né, que quando você está se alimentando adequadamente, tem que ter uma mudança do estilo de vida, né? Então, você tem que fazer prática de exercícios físicos regulares, ter hábitos saudáveis, né? Também evitar, né, cigarro, bebidas alcoólicas, né, ter um bom sono, né, então, na verdade, é um conjunto, né. Uhum. Doutora, a senhora citou o câncer. Existe, por meio da alimentação, como evitar essa doença? Existe, assim, duas formas, né, a primeira coisa a gente tem que falar, assim, os alimentos que podem provocar o câncer, né, então, Uhum. porque existe vários trabalhos, inclusive recentes, né, mostrando que, assim, alimentos à base de excesso de açúcar, né, então são alimentos que, além de ter as calorias, eles também não são saudáveis, né, então, alimentos, né, que a gente falou, né, principalmente com aditivos químicos, né, então, assim, isso aí são muito prejudiciais à saúde, alimentos que têm gordura trans, né? Então, assim, é uma gordura muito modificada, né? Então, a gente tem que separar
né? Saiu até um trabalho, né, mostrando que o próprio alimento ultraprocessado, ele aumenta até 7% de diversos tipos de cânceres. Então, onde que tem um alimento ultraprocessado? Então, assim, nesses macarrões, instantâneo, algumas misturas de bolo, biscoito, bala, sorvete, até barra de cereais, né, que os outros acham que é até saudáveis, refrescos, refrigerantes, né, bebidas energéticas. Então, tudo que tem feito aromatizado, eles vão atrapalhando tudo. E, assim, existe, assim, até um trabalho grande que eles falaram, que, assim, vai aumentar muitos casos de câncer, até mais de 40%. Isso tem uma estimativa até 2040. Então, vamos pensar, se a gente for ver, 50% de praticamente todos os cânceres eles são preveníveis, né? Porque grande parte deles está associada ao sedentarismo e à dieta menos processada, né? Então, são estudos, assim, bem interessantes que eles fizeram, tem até um estudo que eles fizeram, né, uma comparação, mais de 500 mil pessoas na região ali da Inglaterra, e pegando pessoas acima de 40 anos, 40 até 69. E assim, eles viram que um dos alimentos que são mais graves, né? Então, tem alimentos ultraprocessados, que aumenta 7% o risco de câncer em geral. Então, às vezes, aquele presuntinho, aquela mortadelazinha, né? Teoricamente inocente. Eles viram que esses alimentos ruins, né? Que eu citei, eles vão aumentar 25% a chance de câncer de pulmão e aumenta 52% a chance de ter câncer no cérebro. Linfoma, mais de 60%, que é o tipo um câncer de sangue, né? Então, se a gente for pensar, tudo que esses alimentos muito químicos, principalmente os ultraprocessados, eles são altamente cancerígenos, né? Então, assim, primeira coisa, a gente tem que falar, não, o que que esse alimento, ele é ruim para a gente, e aí a gente tem que colocar em outro lado os alimentos que podem prevenir para cânceres, né? Então, a gente coloca que existem alguns alimentos que eles possuem substâncias que eles vão beneficiar, por exemplo, o brócolis. Brócolis é um alimento simples, né? Só que ele tem uma substância que chama fitoquímico, ele chama sulforano, né? Ele vai preservar as células sadias para elas não ficarem multiplicando. Porque o que é um câncer? Quando a célula fica multiplicando desordenadamente, né? Então, principalmente brócolis, repolho, né? Então, a gente fala, são alimentos que eles têm várias substâncias anticancerígenas, que é o 3-indolcabinol. Então, eles protegem principalmente câncer de mama e de próstata. São os dois principais cânceres. No homem, o maior câncer que, infelizmente, que o homem acomete é de próstata e da mulher é mama, né? Então, a gente gosta bastante. Chá verde, né? O chá verde, ele tem muitos polifenóis dentro deles, né? Um nome que chama catequina, né? O que que ele vai fazer? Ele vai proteger para câncer de pulmão, para câncer de bexiga, de próstata. Chocolate. Ah, os outros, mas não posso comer chocolate? Sim. Aí depende do tipo do chocolate. O chocolate amargo, principalmente acima de 70%, é um chocolate que ele tem grande quantidade maior de cacau, né? E assim, ele possui polifenóis também. Os polifenóis vão fazendo que as multiplicações das células não sejam desordenadas. Então, quer comer um chocolate? Prefira um chocolate, né, meio amargo para começar, mas pelo menos 70%. A cenoura, ela é muito rica em beta-caroteno, que é um tipo de uma vitamina A, que ela protege para câncer de pulmão. O brasileiro ama feijão, né? Feijão é tudo de bom, né? O queridinho brasileiro é o feijão, né? Por incrível que pareça, o feijão ele também tem isoflavonas, né? Que são substâncias que tem na soja, né? Isso vai prevenir também mutações de cânceres, principalmente de mama, de útero, de estômago, da próstata e também do intestino. Gengibre, gente, eu adoro gengibre. Gengibre é uma delícia, porque nossa, aquele gostinho dele, ele tem uma substância que ele chama gingerol. O gingerol é excelente, né? Porque ele ajuda a proteger diversos tipos de cânceres, principalmente câncer de estômago, câncer de pâncreas, câncer do intestino, né? Então, você pode colocar o gengibre, rala ele, colocar na comida, fica uma delícia. Quando vai no japonês, sempre lembra do gengibre, né? Eu já
sou fã, já peço já um potinho de gengibre, eu como até ele puro, de tão bom. A gente sempre fala, às vezes, das frutas ricas em vitamina C, né? A vitamina C é um poderoso antioxidante, além dela ser ótima para diminuir estresse, prevenir, né, até machucado na parede das veias, né? Então protege para evitar AVC, para evitar infarto. Ela protege a vitamina C que tem nas frutas, né, vermelhas, né, e amarelas. Então abacaxi, goiaba, laranja, limão, caju, né, camu-camu, então, laranja. Então, todas elas têm bastante. Então, é muito importante para câncer, principalmente de estômago, né? Então, é legal. Outra coisa que é bem interessante, as frutas roxas, né? Então, frutas roxas, ela tem uma substância que chama antocianina. A antocianina é maravilhosa, porque tanto frutas vermelhas como roxas, né? Morango, amora, uva preta, framboesa, né? Então, elas vão proteger para câncer a nível gástrico, né? Tanto de esôfago, a boca, estômago e pâncreas. Então, é maravilhoso esse tipo de alimento. Não tem muito fácil, né? Morango atualmente está dando praticamente o ano inteiro, uva, né? Vai preferir a uva, aquela mais roxinha, ela vai ter mais essa substância. Peixes, então, maravilhosos, né? O ômega 3 ele ir para o nosso cérebro para prevenir principalmente doenças demenciais, Alzheimer, Parkinson. Na criança é muito importante o ômega 3, vai melhorar o hipocampo, que é a memória a curto prazo da criança, né? Para a criança sair bem na escola, para tudo. É muito importante a maturação, né, do nosso cérebro. E também, né, todas as idades precisam do ômega 3, né? Tem na linhaça, tem no azeite, né? Então eles são fantásticos. Ele vai proteger, né, a membrana do cérebro, e isso vai proteger para várias doenças, inclusive Alzheimer, Parkinson, né? O tomate, a gente gosta muito do tomate, ele tem o licopeno, né? O licopeno é uma substância que é importantíssima, né, para prevenir câncer de próstata, né? Então, o licopeno também tem na melancia e na goiaba. Então, se a gente for ver, assim, pode ficar horas e horas falando de cada benefício de vários vegetais, que é importante ter no nosso dia a dia. Então, não adianta, às vezes, a gente só vai comer um arroz, feijão, isso ainda hoje, né? Porque tem, infelizmente, a alimentação do brasileiro está mudando muito, né? O brasileiro está fazendo muita preferência de lanches rápidos e tudo, porque além de ser mais em conta, pela correria, pelo trabalho, e está deixando de comer, né, o arroz, o feijão, os vegetais, né, a saladinha que se comia antes. Então, hoje as pessoas estão deixando de fazer uma alimentação boa, saudável. E não é por falar que o preço está caro, não. Se de repente, não, está muito caro, vegetais, tudo. Vai no finalzinho da feira, né? A gente fala lá, xepa, né? Então, sempre os preços estão muito mais em conta, cabe no bolso de todo mundo, porque geralmente, né, o próprio vendedor lá, ele não vai querer ficar levando muita coisa para casa. O que ele conseguir vender, então eles conseguem jogar lá no finalzinho da feira um preço bem em conta, leva na baseada as coisas, né? Que isso está, assim, você vai, esteriliza bem, porque muitos deles eles têm agrotóxicos, que também não são bons, mas isso vai te ajudar muito na sua saúde em geral. E até fazer a substituição, né, de alguns ali produtos que estão mais caros por conta da entre-safra, enfim. Às vezes chove demais ou tá na estiagem, alguns produtos acabam ficando mais caros, mas dá para fazer a troca. O que eu percebi bastante, doutor, é que é bem a alimentação natural. Quanto mais natural ela for, mais preventiva de doenças, e em especial até os cânceres, melhor, né? Não, sim. Porque tudo que é muito modificado, né? Então, se você pega aquele alimento, você vai ver o que que é aquilo ali. Às vezes você não identifica que não é, não sabe nem qual que é o alimento, né? A gente sempre fala, é importante descascar mais do que ficar desembalando, né? Então, assim, por isso que quando você começa a ter, né, uma alimentação preventiva e também uma dieta adequada, tudo melhora, você tem mais disposição, você vai ter mais pique, energia, né? Hoje a gente tem, né, hoje que tem muitos problemas, as pessoas reclamam muito de cansaço. Então, você vê desde a criancinha, desde o jovem, estou cansado, não consigo fazer nada, não estou rendendo, não estou raciocinando, né? Então, você vai ver, né, o que a pessoa come, nossa, nós somos o que comemos. Se você pega, você conversa um pouquinho da alimentação ali, você vai ver que realmente, como que vai prevenir?
né? Não tem nada. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma tendência já de ter pressão alta, ou na família dela, então fica comendo muitos alimentos que tem muito sódio. Então, às vezes, eu comer aquelas bolachinhas, alto teor de sódio, que é o sal de cozinha. Então, como que vai fazer? Doenças, por exemplo, diabetes está aumentando absurdamente, né? O índice de diabetes. Quando você for ver, a pessoa está comendo muito lanche, comendo muito alimentos que são alto teor de doces, né? Então é complicado. Obesidade, o que está aumentando de pessoas obesas, principalmente depois da pandemia, foi assim um surto absurdo, né? Então cada vez mais, né? Então tem vários trabalhos mostrando que 1 a cada 3 adultos no Brasil vai ficar obeso até 2030. É um trabalho que saiu, um estudo feito até pela Universidade Federal lá de Minas Gerais, minha cidade, lá, meu estado, né? Então, lá em Belo Horizonte, né? Então, imagina uma coisa absurda. Então, a projeção hoje assim, absurda, né? E piorou depois da pandemia, né? Então, o Brasil, ele está ocupando de 3 até o 4º lugar no mundo, né? Principalmente na parte de obesidade, ficando atrás dos Estados Unidos, da China e da Índia, né? Então, imagina mais de 1 bilhão de pessoas ficando obesos, né? Então, isso é epidemia que a gente tem que ficar bem de olho. Isso é o quê? Fala que é falta de tempo de exercitar, vai comer a comida mais fácil, mais barata, onde que tem mais gordura, onde tem mais açúcar, né? Então, às vezes a pessoa que está muito ansiosa, nervosa, o que que vai fazer? Vai comer, né? Tudo gira em torno da comida, né? Vai comemorar, vai comer. Está triste, vai comer. Está ansioso, vai comer, né? Então, a alimentação acaba virando, né, uma válvula de escape. E a pessoa tem que ver o que que eu estou com fome. Fome de quê? Se você tem um alimento lá, eu vou comer, tem uma maçã ou tem um chocolate. Então, eu estou escolhendo ali. Se eu estou com fome, se come o que tiver. Se você fica selecionando muito, tem a parte muito ligada na fome emocional, né? Então, a gente tem que pensar que, e fora o seguinte, né? Grande parte das crianças estão ficando muito obesas, né? E vão ser adultos obesos. Então, se os pais já não preocuparem já com a alimentação saudável dos seus filhos, vão ser umas crianças que vão ter doenças, né? Então, mais cedo do que está. Hoje as pessoas estão vivendo muito mais, então a tendência de ter mais doenças é maior. Aí você vai ver o histórico da pessoa de alimentação. Péssimo, né? Então, por isso que a gente tem que pensar, quando você está obeso, várias doenças estão associadas. Então, às vezes a gente pega, mas eu não durmo direito, eu tenho apneia do sono, às vezes reclamam, né? Às vezes eu atendo bastante casal, né? Então a mulher fala, mas meu marido ronca, que é o horror, né? Então você vai ver a pessoa bem acima do peso. Às vezes só o fato de diminuir o peso já vai melhorar o sono, vai melhorar o cansaço. Porque às vezes está cansado no dia seguinte que não dormiu direito. Quando você engorda, aumenta também essa região cervical do pescoço, né? Isso vai obstruir também a passagem do ar, né? Então, você pode fazer exames, né? Polissonografia e tudo, enquanto você não emagrecer, você não corrige. Então, a primeira coisa, tem que... Tudo bem, às vezes tem desvio de septo, tem outras coisinhas que podem atrapalhar, mas uma grande causa da apneia obstrutiva do sono é a obesidade, né? Então, às vezes, a pessoa, quando ela está com excesso de peso, vai ter mais chance de ter cálculo na vesícula, né? Então, vai juntando até cálculo de colesterol. Uma coisa muito perigosa hoje da obesidade é a esteatose hepática, que é conhecida como gordura do fígado, né? Isso aumenta a chance de ter câncer do fígado, né? Então, quem tem excesso de peso vai ter mais câncer de intestino, vai ter problema de refluxo, né? Então, come, fala assim, doutora, eu acordo de manhã, eu fico, né, tossindo com aquele pigarro, fica com uma queimação aqui. É justamente quando você deita, o ácido vai lá, e aí isso vai atrapalhando, né, também depois toda a nossa digestão, né? Geralmente a pessoa que está acima do peso, ela tem maior infertilidade, então ela vai ter mais dificuldade, tanto mulher e até o homem, a qualidade dos espermatozoides não vão estar legais. Aumenta a chance, né, de você estar acima do peso, se for mulher, ter diabetes gestacional, principalmente nos últimos 3 meses da gravidez, né? Então, eu já pego, às vezes, a paciente já diabética, já toda descompensada, e já engordou acima do peso, e aí piorou na gravidez, porque na gravidez eu posso tudo, tal, né? A pessoa vai comer por 2, né? Tem que comer por 1 só, né? A gente tem muito caso, eu pego muito paciente com enxaqueca, né? Doutora, minha cabeça dói, tudo não sei o quê. Aí você vai ver, e muitos
substâncias químicas, corante, às vezes intolerâncias alimentares, né? Hoje é muito comum isso. Às vezes o nosso corpo vai envelhecendo, e às vezes ele não vai assimilando mais aquele alimento ou aquele corante, né? Porque hoje há muita química na alimentação, né? Muito, né, conservante, muitas substâncias químicas, para o alimento durar mais, baratear, ficar mais gostoso, né? Ah, esse aqui tem sabor de bacon, sabor de limão. De limão ou de sabor não tem nada, né? Tudo são substâncias que enganam o nosso paladar para que a gente coma mais, né? E ficar tudo mais barato. E às vezes você tem uma dor de cabeça absurda, uma enxaqueca, não consegue trabalhar, não consegue estudar. Quando for ver, é alimentação. Você eliminando aquele alimento, você vai ver, nossa, eu tirei como uma luva. Quanto tempo eu fiquei ruim no trabalho, ou na escola, porque eu tinha, às vezes, dor de cabeça todo dia. Então, você vê como que é importante, né? Hoje a gente vê aumento muito risco de doenças, né, que a gente fala doenças cardiovasculares, né, aumento do risco de pressão alta, doença cardíaca, né, então insuficiência cardíaca quando o coração fica mais fraco, bombeando, tromboses, né, então a gente vai ver, está muito ligado na alimentação, né, outras coisas que são muito importantes, a gente já falou de diabetes, o diabetes está ligado praticamente na parte alimentar, colesterol aumentado, que chama dislipidemia, né? Então, às vezes, a pessoa já vai, né, comendo, às vezes, muita gordura, fritura, fora a gordura e o açúcar que fica escondido na alimentação. Isso tudo vai piorar. Uma coisa que a gente vê aumentando muito, a síndrome metabólica. Síndrome metabólica é quando o pâncreas começa a produzir muito mais insulina e fica acumulando essa insulina no sangue. A insulina, ela age, é um hormônio que quebra a glicose para virar energia. Só que às vezes o seu corpo não está queimando a energia suficiente. Você não está fazendo uma atividade física, fica deitado o dia todo, ou sentado, trabalhando ou estudando. Então, o que acontece? Aquelas glicoses vão virar gordura, vai gordura para o fígado, fica gordura, pode entupir as veias, né? Então, isso tudo vai piorando. E fora o risco de fazer feridinha na parede das veias, né? A insulina, ela vai fazendo isso, e o açúcar também em excesso faz, né? A gente vê bastante. Uma obesidade, por exemplo, vai levar, que a gente fala, até o aumento de câncer, tanto na de próstata como de mama. Então, às vezes a pessoa, mas na minha família não tem caso nenhum de câncer de próstata, de mama, mas a pessoa está com obesidade. Só o fato de estar obeso, independente de tendência hereditária, vai aumentar o risco. Fora problemas que a gente fala do músculo esquelético, né? A pessoa, quando está muito acima do peso, vai doer os joelhos, vai acabar com a cartilagem, vai ter problema, né, de articulação, vai ter osteoartrose, né, que é artrose, né, vai ter um desgaste maior dos ossos, né. Por exemplo, se a pessoa tem uma tendência de ter o ácido úrico alto, aí come muita carne vermelha, muitos alimentos processados, né, então, por isso que você vê grande parte da doença, né, então vem tudo da alimentação. Então, a nutrologia ela é fantástica, porque a gente vai ver, né, o que a pessoa tem de doença, o que tem os antídotos para corrigir, né? Então, você tem que ajustar tudo isso, né? Então, senão não adianta nada. Aí vai ficar tomando remédio para tudo. Ah, eu tenho gastrite, eu vou ficar tomando os óis da vida, né? Que são os omeprazóis, pantoprazol. Só que assim, e como tá? Corrigir sua alimentação, às vezes eu peguei outro dia um paciente que ele tomava meia garrafa, né, térmica de café por dia. Eu falei, pô, não dá, né? Então, como que você vai querer melhorar essa gastrite crônica, que sempre estava ativa, refluxo, se não melhora a alimentação? Ah, mas eu tomo um cafezinho, eu fico mais tranquilo. Mas aí, tudo tem um limite, né? Então, a gente até fala, né, entre o veneno e o medicamento, o problema é a dose, É a né? Então, dose. assim, o café ele tem benefícios maravilhosos para o nosso organismo. Então, ele é excelente, protege o coração, protege tudo, mas também o excesso, a qualidade do café também, né, que você está ingerindo, a qualidade do alimento. Né? Não adianta comer um alimento que às vezes está quase vencido, um alimento que misturado com que às vezes você já vai sentir mal, para que está insistindo naquele alimento? Toda vez eu até falo, faço um histórico, né? Aí eu passo mal, o que você comeu
no dia anterior. Ah, eu sempre tenho muito gases, então o seu corpo está fermentando, né? Então acaba, né, não conseguindo sair. E aquilo ali, a pessoa fica estufada, passando mal o dia inteiro. Para quê? Para que se você vai passar mal se você não olha a alimentação? É muito mais fácil culpar qualquer coisa, mas às vezes é difícil a gente ou querer entender que tem que mudar. A gente sabe, né, que mudar o estilo de vida não é fácil, né? Tanto é que às vezes a gente vai negociando com os pacientes aos poucos, né? Então, assim, eu sou sedentário mesmo, eu não tenho tempo. Aí você vai perguntar, que hora você começa a trabalhar ou estudar? O que que você faz? Ah, eu moro num prédio. Ah, o prédio tem academia? Nossa, doutora, lá tem uma academia maravilhosa. Opa, tá num prédio, é só descer. Que hora funciona a academia? 24 horas. Está esperando o quê, né? Ah, eu não sei fazer exercício físico. Ah, geralmente, grande parte dos condomínios, principalmente aqui em São Paulo, né, mas em várias capitais, existe até um professor que fica um horário lá, todo mundo banca, tudo fica lá disponível, porque também não adianta fazer um exercício errado, né? Você tem que saber, né, se vai fazer errado para prejudicar tudo, não dá, né? Principalmente se você tem já um problema ósseo, um problema de coluna, né? Mas é questão de você colocar prioridade na sua vida. Se você não colocar prioridade, quem vai colocar? Seu marido, Exatamente. sua mãe, seu vizinho, ninguém. A gente tem que colocar, não. Ah, doutora, eu não tenho tempo. Gente, às vezes você pode fazer ali em casa mesmo, eu não tenho dinheiro de pagar uma academia, entendeu? Então, existe hoje até aulas online, eu vou fazer básicozinho, eu vou fazer sentado, eu tenho um elásticozinho que eu posso colocar para melhorar minha mobilidade, minha força. Tanto idosos, sempre a gente aconselha a fazer atividade física, vai fazer uma caminhadinha, né? Então, assim, ninguém está falando em correr, que às vezes isso pode prejudicar mais. Mas, Sim. assim, uma caminhadinha com alguém, sabe? Ah, tem preguiça, pega um vizinho, alguém assim que pega no seu pé, vamos lá caminhar, às vezes caminha de manhãzinha, 15 minutos, 20 minutos, gente, começa pouquinho. Não adianta, eu vou fazer 1 hora. Às vezes a pessoa pensa, vou ter que ficar 1 hora ali, já desiste. Eu falei, não, gente, Verdade. menos é mais. Menos é mais. O pouco que você conseguir fazer, aquilo vai trazer muitos benefícios para a sua vida. E isso sempre, né? Tem que ser um hábito mesmo. Verdade. Doutora, a senhora comentou sobre a questão da obesidade. A gente sempre levou a questão do açúcar ou para obesidade ou também para diabetes, né? E agora o que se fala muito é que o açúcar não causa só esse tipo de problema, mas pode causar problemas nas artérias e principalmente na questão no cérebro, né? Sim. Na verdade, assim, é tudo em excesso, né? Então, assim, quais que são os principais malefícios, né? Então, assim, do açúcar. Então, cada vez mais está crescendo a ingestão de açúcar em todos os sentidos, fora o açúcar que ele é meio escondidinho em vários alimentos, né? Mas, assim, primeira coisa, cáries, né? Então, assim, açúcar você tem que pensar que você vai escovar o dente, você vai fazendo o intestino. O intestino, né, é o nosso segundo cérebro. O intestino, ele vai produzir, né, a nossa célula de defesa vai fazer a absorção dos nutrientes. Então, imagina você sempre usando muito açúcar. Isso vai destruir as bactérias boas do nosso organismo e vai aumentar as bactérias ruins. Essas bactérias ruins vão fermentando, né, vão produzindo mais gases, são responsáveis também de produzir a nossa imunidade, né? A imunidade, praticamente grande parte dela é feita no intestino, né? Então, existe várias coisas, por exemplo, se você come muito açúcar, aumenta a chance de osteoporose, porque o açúcar ele vai diminuir a absorção tanto do cálcio e do magnésio, que são importantíssimos, 90% do magnésio, que ele é fantástico, faz mais de 300 reações químicas no nosso organismo, eles estão nos ossos. Imagina você vai comer um açúcar pensando em essa família todinha ter osteoporose, né? Além de fazer o seguinte, quando você come excesso de açúcar, vai ter oscilação do nível de açúcar no sangue, que é a glicemia, a glicose. E aí a pessoa pode desencadear dor de cabeça, tem enxaqueca. Envelhecimento precoce. Tem vários trabalhos mostrando que o açúcar vai aumentar a chance de você ter mais rugas, ter flacidez na pele, porque o açúcar, ele vai aumentar a inflamação do seu organismo, né? Outros trabalhos mostrando que o açúcar ele vai aumentar a depressão e a ansiedade. No momento que você come um doce, nossa, é tudo de bom, você fica até feliz, né? Come um docinho,
tá tudo certo, tá gostoso. Mas imagina você vai aumentando isso. Então, vai atrapalhar também isso, gerando mais ansiedade. Fora o seguinte, que o açúcar, né, então ele vai aumentar diversos tipos de cânceres, é como se ele fosse o alimento do câncer. Ele vai aumentar mais o crescimento e multiplicação das células desordenadamente, né? Então, aumenta a chance de pré-cancerígeno. Então, você vê que às vezes, assim, é, a gente tem que ter parcimônia, né? Não pode, assim, vamos dizer, ter exageros, né? Tudo que é exagerado, ele vai ter uma consequência no nosso organismo, né? Tanto, eu falo os limites, tanto é o que for em excesso é ruim e o que for em escassez, que é pouco também. Se você está mantendo no meio ali, vamos dizer que já está até legal. Doutora, a senhora citou também a questão das barrinhas de cereal. Então, tem muita gente que acaba entendendo que isso é mais saudável e consome. A senhora colocou, quando a senhora citou, colocou ali uma dúvida se realmente é saudável ou não. Aí a gente, vamos ampliar essa conversa para a questão da academia. Então, quem usa ali os produtos que são próprios para quem treina. Mas aí quando você vai ver a alimentação da pessoa, muitas vezes é ovo e batata doce. É suficiente? Tá certo? Tá errado? Aí vai depender da quantidade que você está treinando, né? Tudo é quantidade. Se você está fazendo um treino bem pesado, né? Um treino que realmente isso vai demandar maior fonte energética, o interessante é sempre passar no médico nutrólogo, passar uma nutricionista para poder calcular, né? Qual é o alimento, o que come antes, o que come depois na academia, né? Ou em qualquer atividade física, né? Então, assim, isso é muito importante você ter essa diferenciação. Aí existe vários tipos de barras, né? Então, existe barras proteicas, barra de cereal, né? Então, muita parte dessas barras, elas são feitas, até tem muitas substâncias químicas, né? Que não são, vamos dizer, tão saudáveis, né? Então, como deveria, né? Às vezes, uma barra de cereal, ela pode deixar a pessoa com mais gula, né? Então, assim, ela pode estimular, né? Como tem, né? Grande parte, a pessoa vai comer uma barra de cereal que às vezes ela é coberta com uma faixazinha de chocolate, né? Então, às vezes, sabor banana, né? Então, sempre vai ser como se fosse uma sobremesa, né? Então, por isso que a gente tem que saber, né? A quantidade e qualidade da barra que você tem que ter, né? Então, que vai escolher. Então, assim, se a pessoa tem uma carência de proteína, existe, né? A, uma barra que seja mais adequada, né? Então, a gente fala que, assim, existe a quantidade de quilo proteína dia, né, que a pessoa. Então, se você está fazendo atividade física, tem que ter uma ingestão um pouco maior, dependendo até de exames que a gente faz, né, para poder ver qual que é o seu nível, né? Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado, voltando para barras, né, principalmente de proteínas de cereais, a gente tem que ver a quantidade que tem de calorias também, né? Porque às vezes estoura tudo ali e isso realmente não fica nada saudável. Então, por isso que, assim, existe muito mitos e verdades, né? Do que é saudável hoje em dia, né? A questão dos whey e aquelas outras coisas que se toma ali na academia, isso é prejudicial ou realmente é um complemento quando há uma indicação? Assim, na verdade, o whey, né, o whey protein, ele tem vários benefícios no nosso organismo, né? Então, assim, ele ajuda, né? Às vezes você não consegue manter, né, a sua carga de proteína total, né? Porque às vezes a pessoa está comendo, né? Ah, vou comer, por exemplo, um bife. Não quer dizer, eu vou comer 200 gramas de bife. Não quer dizer que tem 200 gramas de proteína, né? Então, às vezes, você não consegue bater sua meta. E, às vezes, o corpo, a pessoa tem uma flacidez, está precisando mais, principalmente, né, de proteína no organismo, né? Então, tudo. Porque, assim, o whey protein tem várias vantagens, né? Ele seria uma proteína final pura. Tem que ver que, infelizmente, tem vários whey's misturados, batizados com outras substâncias que não são propriamente proteína. Que a proteína em si, ela é cara, né? Então, assim, o whey é muito importante para um ganho de massa muscular, uma recuperação após exercício. Então, por isso que muitas vezes o whey protein
ele é recomendável você tomar até 30 minutos após o exercício. O whey ele vai ter vários aminoácidos essenciais que são muito importantes, como a leucina, é uma proteína que a gente fala de alto valor biológico, né? Então, às vezes a pessoa está com muita fome, também está querendo muito. Quando você toma um whey, aquilo dá uma parada geral, né? Você acaba nem ficando com tanta gula. Então, ao mesmo tempo, ele tem esses benefícios. E a proteína também, né? Ajusta muito o nosso sistema de imunidade, né? Então, assim, há vários efeitos de benefícios. Então, por isso que, assim, tem muitos benefícios e tem que ver se você tem uma intolerância à lactose também, né? Toda vez que come algum derivado de leite, né? Pode ter, né? Se fica estufado, passa mal. Aí existe o whey, né? Tem isolados com baixo teor de lactose ou sem lactose, né? Então, Uhum. assim, tem que tomar cuidado, que às vezes tem muita química misturada, né? Então, Uhum. por isso que você tem que ter muita parcimônia, se é caso indicado, né? E se for, qual a quantidade, o que precisa, né, para cada pessoa. Uhum. Doutora, no caso, então, para crianças e idosos, tem alguma coisa ou uma dieta que seja ali mais voltada para esse público? A senhora falou da questão, por exemplo, da perda de massa, né, magra. Então, assim, o idoso tem essa questão, né? Quer dizer, não só o idoso, você vai chegando a uma certa idade, você vai perdendo ali a massa. É, tem uma indicação para uma alimentação para prevenir doenças, nesse caso, idosos e crianças? Vamos colocar assim a nível do idoso, né? O Uhum. idoso é um caso à parte, a pessoa idosa, ela já vai ter sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Pode ver que a pessoa bem velhinha, pega aquele de cabelo branquinho, pode ver que as perninhas vão ficando fininhas, a panturrilha, que é a batata da perna vai ficando mais fininha, a barriguinha vai crescendo, a pessoa vai até ficando mais dificuldade de andar, o risco maior de cair, né? Imagina ter Uhum. uma fratura, às vezes a pessoa já tem uma osteopenia, uma osteoporose, às vezes uma fratura dessa pode levar até óbito, né? Grande parte das fraturas são até graves em idosos, né? Então, por isso que é muito importante a gente manter a massa magra, né? Preocupar em idoso não tem idade para poder começar a fazer musculação. Hoje, o treino resistido, que é a musculação, é muito indicado praticamente, né? Principalmente dos jovens, na meia-idade, dos idosos, né? A gente tem que pensar muito. Hidratação. Geralmente, a pessoa idosa, ela tem maior propensão para ficar desidratada, né? E quanto mais vai ficando idoso, mais vai tendo menos sede, por incrível que pareça, né? Às vezes eu pego o paciente aqui, doutora, eu só tomo água quando eu vou tomar meus remedinhos, não tomo mais nada, aí você fica, oi, né? E às vezes a Uhum. pessoa já tem um rim que já não está lá aquelas coisas, precisando se fazer, então a gente não pode esperar isso para todas as idades, não podemos esperar ter sede. Quando você está com sede, você já está desidratado, né? Então, às vezes, mas quanto a quantidade que eu posso tomar por dia? A gente coloca assim, isso uma conta mais grosseira, mas 35 ml de água por quilo. Então, se você pesa tanto, você tem que multiplicar por 35. Isso seria a quantidade ideal de líquido por dia que você deveria ingerir. Se está mais quente, se a pessoa fiz um treino muito pesado, cansei, suei muito, você tem que repor para não ficar, né, desidratado. Né? Voltando ao idoso, o idoso geralmente tem um problema um pouquinho maior de mastigação, de engolir o alimento, às vezes tem dificuldade, né? Isso pode engasgar, maior risco de engasgar isso e para o pulmão, dá mais pneumonia. Então tem que mudar até a consistência do alimento, não pode ter pedaço muito grande, né? Tudo tem que ser mais certinho, né? Mais, vamos dizer, tem que tomar uma atenção, vamos dizer, melhor por parte do idoso, né? E Uhum. fora o seguinte, né? Alguns alimentos, né? Sempre a gente fala isso para todas as idades: vegetais, frutas, alimentos coloridos, né? Então, assim, sempre tem. Que cor que tem aqui? Tem vermelho do alimento, dos vegetais, tem amarelo, tem o branco. Tudo tem que ter uma corzinha, né? Então, os verdes sempre, que são alimentos com fibras, grãos integrais, né? Então, quinoa, arroz de preferência integral, pão integral, são ótimas fontes de fibras, de carboidratos complexos que a gente fala, proteínas magras, né? Então, proteínas magras, então, assim, inclui frango, a carne, assim, a gordura, ovos, né? Eu não tenho muito dinheiro para proteína. Gente, ovo é tão barato, tão bom, é uma excelente Uhum. fonte de proteína de alto valor biológico, que a gente fala.
leite, iogurte, queijos, né? Eles têm muito cálcio e vitamina D, principalmente para crianças e para os idosos. A criança está em crescimento, vai precisar do cálcio, da vitamina D, e o idoso também vai precisar da vitamina D, que ajuda, né, para a vitamina D, ela participa de 84 reações químicas no nosso organismo, principalmente melhora a ansiedade, depressão, fixa o cálcio nos ossos, né? Entendeu? Magnésio é muito importante. O solo do Brasil, ele é carente de magnésio. Magnésio são 13 tipos de magnésio que tem. Então, tem o de malato, que dá mais energia, mais pique. O magnésio treonato, ele ajuda a dar um relaxamento muscular, principalmente, né, aquela pessoa idosa que sempre sente dores no corpo. Ai, doutora, dói tudo, né? Estou na idade com dor aqui, com dor ali, né? Então, se você fazer a ingestão do magnésio, principalmente treonato à noite, que é excelente para o cérebro, ajuda a relaxar e te ajudar até melhorar no sono, né? Então, às vezes não dá tudo para ser pela alimentação. Tem pessoas que às vezes a gente tem que colocar uma suplementação, porque às vezes nem tudo o corpo não absorve, né? Então, por isso que cada caso é um caso, né? Então, por isso que assim, no idoso, então a gente sempre tem que pensar na vitamina D, tem que tomar um solzinho, né, também. Ah, mas a dermato falou que eu não posso tomar sol no rosto, né, aqui. Então a gente fala, passa um protetor solar no rosto, pescoço e colo, e aqui na mão também, né, porque aqui senão Uhum. começa a envelhecer bastante, então aí o resto, braço e perna, tenta expor no sol, entendeu? Mesmo que se for no inverno, o sol não está tão bom, um pouquinho já é o suficiente. Então, isso é muito importante. O cálcio, né? O cálcio é muito importante para os ossos, é muito importante para a contração do nosso músculo, né? Então, às vezes a pessoa pode ter, né? Mas sabe quando fica como se estivesse pulando o olho, às vezes assim, o músculo, né? Então, a gente tem que pensar nisso, vários problemas musculares, né? Então, é muito importante. A vitamina B12, ela é muito, o idoso tem muita carência da B12. A B12, ela é muito importante, ela vai participar da saúde dos nossos nervos, né, do nosso sistema nervoso central, vai produzir células do sangue para melhorar o oxigênio, né? E assim, a vitamina B12 tem muito na carne, né? Então, e fora que às vezes a pessoa realmente precisa de uma suplementação. A vitamina E e vitamina C, então eles são antioxidantes poderosos, né? Tem uma substância, tem várias coisas, né, que se chama estresse oxidativo. É como se o corpo da gente, quando tem muito aumento desse estresse oxidativo, ele começa a envelhecer mais rápido, começa a aparecer doenças que não eram para aparecer, né? Então, por isso que é muito importante a ingestão de antioxidantes, né? E Doutora, assim, até no caso, a oi. senhora está falando dessas vitaminas, né? Seriam esses suplementos, são as cápsulas. Tem pessoas também que têm uma dificuldade de engolir ali uma cápsula. Às vezes a vitamina ela vem até num tamanho muito grande, então para engolir fica mais complicado. Existe alternativa para isso? Então, aí assim, aí vai depender. Então, lógico que é evidente, tem algumas cápsulas, por exemplo, até o próprio ômega 3. Nossa, é uma cápsula muito grande, né? Aquilo Uhum. ali parece um supositório, né? É. Então, assim, existem cápsulas menores, mas o ômega 3 você pode vir através, né, do próprio. Ah, olha, vou colocar um azeite extra virgem, de qualidade, entendeu? Então, assim, vou fazer ingestão de linhaça. Linhaça ela é muito rica em ômega 3, né? Então, assim, principalmente a linhaça dourada, peixes, conforme a gente falou, salmão, atum. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar, salmão está muito caro. Tudo bem, gente, tem a sardinha, que é um peixe super barato. Outro alimento muito rico em ômega 3, a chia. A chia é maravilhosa, por exemplo, se a pessoa está acima do peso, ela pode pegar, comer um pouquinho, colocar a chia no, assim, pode colocar em meio copo de água, meia hora antes de almoçar. Aquilo ali já vai causar, né? Vai encher, ela vai ficar assim, vai causar que nem um gelzinho, você vai começar a comer menos, comer até 30% a menos. Nozes, né? Nozes, amêndoas, semente de girassol, que é super baratinho, tem ômega 3, né? Próprio grãos de soja, os ovos, né? Abacate, espinafre, brócolis, couve, feijão preto, né? Então você vê que assim tem muito ômega 3. O ômega 3 ele tem dividido, né, o EPA
O EPA é uma parte do ômega 3 que ele ajuda mais desinflamação, né? Então, se você tem artrite, né, tudo doendo, então aí tem o ômega 3 que ele tem o EPA, tem o ômega 3 que ele tem uma substância que chama DHA, D de dado, HA. Então, ele é muito importante para poder melhorar. É como se ele fizesse uma capa do nosso neurônio. Então, ele ajuda a proteger contra Alzheimer, demência, depressão, déficit de atenção, né, hiperatividade. Então, hoje a gente está vendo um aumento muito grande, tanto de crianças e adultos de déficit de atenção, autismo, né? Então, realmente, muita alteração do sistema nervoso central, né? Então, assim, e assim, tem uma parte do ômega 3 que ele chama ALA. O ALA, ele vai gerar energia, né? Então, é muito importante para proteger os vasos sanguíneos. Então, você vê que, assim, mas se você vai fazer, né, vou comer os alimentos ricos, né, conforme eu falei, são alimentos que se encontram no dia a dia, que isso só vai trazer benefício para a pessoa. E, doutora, até em relação a esse projeto de lei, está em tramitação aqui na casa, já para a ordem do dia, isso significa que a qualquer momento pode ser votado ali no plenário e então aprovado pelos deputados, enviados para o governador e sancionado ou não. Esse projeto de lei que fala sobre o programa de alimentação preventiva coloca ali em um dos seus artigos, inclusive, a questão da educação. Ou seja, né, tudo isso que a gente conversou durante esse programa, as pessoas terem acesso também a essa informação. Acesso de o quanto uma alimentação saudável, né, o descascar mais do que o desembrulhar menos, né, o quanto vai fazer efeito no organismo dela. O que a senhora acha disso, de ter ali uma lei mesmo para falar sobre esse assunto, trazer esse assunto à tona? Sim, eu acho que assim, a partir do momento que se torna lei, fica uma coisa mais assim orgânica das pessoas realmente ter a divulgação, ter a educação, já ensinar as crianças desde pequenininho como que deve se comer, entendeu? Porque assim, eu acho que tudo você tem que ter um embasamento e isso trazer benefícios. Então assim, não importa a idade, se a pessoa e tal, mas eu já estou ali, eu sempre comi mal, mas nunca é tarde para você comer uma alimentação saudável, nunca é tarde. Eu acho que assim, a partir do momento que você começa a colocar como um projeto de lei, isso começa a adotar nas escolas, faz uma alimentação preventiva. O objetivo principal é promover a saúde e o bem-estar das pessoas em geral. Então, uma educação nutricional, entendeu? Vai ter mais aula, palestra, workshops, com isso vai poder fazer essa divulgação, né? Nas escolas, nos refeitórios, cantinas, cardápios saudáveis, que graças a Deus já modificou bastante, porque antes só tinha opção doce, coxinha, refrigerante, né? Então, realmente não é nada legal. O incentivo, né, que está na parte da alimentação, tudo está ligado também numa atividade física saudável. Então, você vai fazendo um monitoramento da saúde, né, como um todo, né, baseado em vários indicadores, né, então pressão alta, nível de glicose, colesterol, então você vai ver que vai diminuir bastante, porque quando começa a ofertar menos alimentos que não são saudáveis, né, isso vai melhorar a saúde da população como um todo. Isso, você ficando mais saudável, você vai adoecer menos, isso vai também reduzir também os próprios hospitais, os pronto-atendimentos, que hoje estão muito atolados, e a gente vai ver a pessoa teve um infarto, teve tudo, mas um diabético descompensado, vai ver o que a pessoa comia, mesmo sabendo que é diabético, e abusava de doce, como se não houvesse o amanhã. Então, acho que todos os projetos de lei, eles vêm para poder ajustar, principalmente vai ajudar bastante isso aí, da população como um todo. Bom, doutora, eu quero agradecer essa aula que a senhora deu para a gente, né, trazer tantas explicações e principalmente essa consciência de o quanto o alimento, e por mais simples que ele seja, né, aquilo que já tem ali no prato do brasileiro como até uma regra ali, arroz, o feijão, a verdura, os legumes, uma proteína, o quanto já pode fazer bem, e lógico a frutinha, né?
Quero agradecer, então, a participação hoje aqui com a gente da doutora Valéria Goulart, que é médica nutróloga especialista em medicina de qualidade, da qualidade de vida e também medicina preventiva anti-idade. Muito obrigada. Agradeço e sempre vamos deixar um lema, um tema importante, né? Uma alimentação equilibrada é a melhor maneira de prevenir as doenças, né? Vai promover a nossa saúde a longo prazo. Então, acho que tudo a gente tem que colocar a mão na consciência e realmente modificar para ontem. Verdade. Obrigada, doutora. O Alesp em Obrigada, Pauta querida. fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.